dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril de 2025 e o Rolê ICL começa agora. Para você que nos acompanha ao vivo ou então a nossa reprise às 4 da tarde. Lembrando que nós estamos nos canais do ICL, do Eduardo Moreira e também na Pop TV lá no Rio Grande do Sul. Chega mais, rolezeiros de plantão. Interpal está na área. E no programa de hoje, nós vamos mostrar que os chineses estão fazendo os fornecedores estadunidenses passarem vergonha. É isso mesmo, vergonha. Gente, é claro, quase tudo que é vendido nos Estados Unidos em matéria de produtos, ou é made in China ou made in Vietnã, certo? Inclusive o boné de Donald Trump. E a gente vai mostrar que os chineses estão tirando onda disso, tá? Falando em Trump, teve transfobia do governo Trump com a deputada Erika Hilton. E isso nós não toleraremos, nem aqui no Rolê e nem aqui no Brasil. Viu, Trump? Pega essa. Tem outra aqui, viu, gente? O jogador do Flamengo, Bruno Henrique, foi indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento em apostas. E tem mais uma, tá? O ex-advogado do Pablo Marçal disse que agrediu a esposa em nome de Jesus. Segura essa. É difícil de engolir, mas ele teve a cara de pau de dizer que foi em nome de Jesus. Respirei profundamente para falar o seguinte: tarefa dada é tarefa cumprida aqui no Rolê, tá? A gente bateu a meta de 1.500 inscritos no Investidor Mestre, que aliás foi um sucesso na noite de ontem. E se você perdeu, eu vou te dar uma segunda chance, tá? O replay está liberado, mas é por tempo limitado. Corre lá, roleicl.com.br, roleicl.com.br. O Edu deu dicas valiosíssimas para você aprender a investir o seu dinheiro, para você cuidar do seu dinheiro, principalmente em tempos de turbulência, como que a gente está vivendo aqui, tá? Então, pega esse replay aí, roleicl.com.br, disponível por tempo limitado. Voltando aqui às metas do Rolê, conforme que a gente combinou ontem aqui, nós já desvendamos aí o Ministério do Berrante, certo? Ok, essa foi. Hoje tem outra meta. A gente bateu 1.500 inscritos e aí, o que estava combinado? Desbloquear o túnel do tempo. A viagem no tempo. E essa eu vou jogar, sabe para quem? Para você, Vitão. Bom dia para você. Bom dia, Batata Robs, quente tá tudo aí, bom? ó. Vai. Jogaram pra mim e é isso, né? Promessa feita, promessa cumprida. E aí a gente vai voltar no tempo, Robs. A gente conversou com uma galera aqui e a gente resolveu fazer uma mágica. Então, com vocês, uma volta no tempo. Eu vou voltar com o Berrante, Guga Berrante. Tá aí? The Berrante is back. Yeah! Olha que Toca coisa pra linda. nós. Dá um bom dia pra Olha que gente, coisa vai. maravilhosa. Ele Vamos ver se vocês voltou. conhecem essa música. Vai. Ansiosa pela próxima meta que a gente vai quebrar de vez. Já se arrependeram da volta do Berrante? Espero que não. Você quer mesmo que eu adivinhe que música foi essa que você tocou? Quer mesmo? Olha, essa é só pra quem tem referências. Vou pedir pro chat. Essa Me é só pra ajuda. quem tem referências. Me ajuda, chat, me ajuda. Nem Eu ele não sabe peguei. qual música é essa. Eu não peguei. Quer dar mais uma palhinha? Eu não peguei. Ah.
O melhor é a sua cara. Reconheceram? Só quem é dos anos 80. Não, Obrigado. eu não sou, né? Eu No sou geração de 90, eu não peguei isso daí, de fato. Não... No final eu revelarei qual é Ah. a música. Terminaremos, finalmente, com o Berrante de volta, podendo fazer o quadro mais querido deste programa. Qual é a música com o Berrante mais bacana do Brasil? Aquele que desafiou o gado em frente ao quartel do Exército. Ele está de volta. Vocês viram, ele foi destruído. Mas Rô, Príncipe William, Vitão fizeram alguma mágica. Voltamos no tempo. Temos o Berrante de volta para leitura no chat. Eu espero que todos vocês aí estejam, como eu, explodindo de felicidade. Eu sei que foi graças a Eu tô vocês. super feliz aqui. Foi graças a vocês. Explodindo de felicidade. Guga, vou ter que chamar o Pablo, talvez, para adivinhar qual é a música, viu? Porque aqui eu não consegui adivinhar, não. Mas tá tudo bem. Ó, o chat tá gostando, tá? Esse berrante é ótimo, disse o DK. Guga, o encantador de gado. Yeah! Emeline mandou essa pra você. Viva o berrante, Rosilene, a Débora, Matheus, a Eguguinha Monstro, martelinho de ouro no berrante. A Shirikawa disse aqui, amo o berrante do Guga, Maria Helena. E bom dia pra você, Vitão. Quem disse foi a Alba. Mas Bom assim, dia. o sentimento é bom, o clima é de festa aqui. O berrante voltou. Meu Deus, meus ouvidos não gostaram muito, mas tá tudo certo. Vai. Obrigado, chat. Amo vocês. É E isso vocês aí. amam o Berrante. Eu sei disso. E obrigado a todos que realmente participaram dessa jornada pela volta do Berrante. E conseguimos, além de atingir a meta, que era o Berrante, a meta final, uma série de brindes e principalmente o grande programa que teve ontem do Dudu, Eduardo. Eu assisti um pedaço e assistirei completo ainda na reprise. Aí o Eduardo vai explicando e você pensando, quanta cagada eu já fiz. É tipo isso, né? São algumas. Ah, são tantas emoções. Depois dessa, ó, roda a vinhetinha porque tá pegando fogo, hein? Olha só, gente, usuários do TikTok nos Estados Unidos estão sendo bombardeados por vídeos de influenciadores chineses incentivando consumidores americanos a ignorar as novas tarifas impostas por Donald Trump. E a dica é muito simples, gente, é muito fácil. Comprar os produtos direto da fábrica do mundo, que é quem? A China. Dica fácil essa, né? E aí, num dos vídeos mais populares, com mais de 12 milhões de visualizações, a criadora, a Luana, afirma que a mesma legging vendida na marca de roupas de academia, a Lululemon, esta roupa vendida por mais de $100, isso nos Estados Unidos, se ela fosse comprar na China, sabe quanto custaria? 5 doletinhas, gente. $5 na fábrica chinesa. O detalhe é que não tem etiquetinha ali da marca, mas o produto é o mesmo, é ou não é? Roda o vídeo da Luna pra gente ver aí. Who are the suppliers behind Lululemon? Some of their yoga wears are actually from Xianglong Clothing and Hongqisheng Clothing. And guess what? Both factories located in Yiwu here. And these two factories also supply clothing for Fila and Under Armour. I guess most of you know the price of Lululemon or other big brands. They sell you a legging pants for $100. And guess what? Here in these two factories, you can get them for around $5 to $6. Crazy. And what's even better? The material and the craftsmanship are basically the same because they all come the same production line. See, this is why people come to China and looking for the OEM factory because they just can get the cheapest and best quality product from there and sell you, I don't know how much. Não, eu só gostei que ela tá com o coletinho da Nike. Ela tá com um discurso e eu usando o coletinho da Nike. Ô, Luna, não tá fazendo muito sentido, mas a ideia é boa, né, Guga? Pô, vai pagar $100? Paga 5, vai direto à fonte. Vamos pra China, pô. É isso. É tudo made in China, irmão. A realidade. La realidade. La então, realidade. assim, a China é estúpido. É muito estúpido. Brigar
com a China como o Trump tá brigando, ele tá tomando um pau, tá ridículo, ele tá sendo humilhado. Ele não parece alguém completamente perdido, né? Sem estratégia nenhuma. Aí uma hora coloca uma taxa, depois diz que a taxa é só daqui a 90 dias, depois diz que tirou a taxa dos produtos eletrônicos chineses, que é basicamente o que a China manda para os Estados Unidos. Aí depois diz que não tirou a taxa só tá trocando de rúbrica. Vai engolir a taxa, vai dobrar a taxa, deu dor de barriga na taxa. A taxa agora tá quer dobrar a taxa, quer dobrar. Vai dar ruim, Trump. Você já perdeu essa briga. Vai tomar um 7-1 no final da guerra. Tá pagando mico. E a China tirando onda, fazendo esse tipo de vídeo para mostrar que hoje o comércio mundial tá na mão dos chineses. Então, para que comprar briga com eles? Vai lá direto à fonte, bem mais barato, né? Olha a dica boa. Tem um outro vídeo repercutindo bastante nas redes que fala do mercado de bolsas de luxo. Não entendo nada desse mercado, tá? Mas o vídeo explica que se as bolsas de luxo tivessem a etiqueta Made in China em vez de Made in France, por exemplo, elas não venderiam tanto. Isso tá aí, é uma verdade. Vai rodar o VT? Some say as long as there's a tag saying made in China, the bag can never be luxury. However, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in China. But those luxury brands just won't acknowledge that. They take almost the finished bags from China factories back to their own countries and just do the repackaging and logo installing, something like that. That way, the bags will appear at their boutiques as made in Italy or made in France. You know, those sophisticated European countries, which make you feel mysterious, royal, and thus luxury. Now, close your eyes. Let's just do a little, very easy experiment in your head. Vamos fazer. Imagine that you have Hermes bag, and suddenly the label on it changed from made in France into made in China, while everything else, like leathers, zippers, and hardware, remain the same. Porque é produzido no mesmo lugar. O que muda é a etiquetinha ali, nome de luxo, que faz a bolsa custar milhões de dólares a mais, né? Porque a gente está falando de bolsas de luxo. Olha lá. Let's not be poisoned and misled by the market campaign any longer and be a real person. Buy a bag from our factory in China, see the real world for yourself. Viu? É sobre isso. É sobre isso, Rob. Só que tem uma marcazinha ali, American, e você, trouxa, acha que ela foi fabricada nos Estados Unidos e que ela custa mais caro e que ela tem uma qualidade melhor. Porque tem essa questão da qualidade também, que pega muito, né, Guga? Claro, mas você vê, né, que é tudo uma grande ilusão, né? Basta ter a grife que a pessoa paga rios de dinheiro por aquela grife, que na verdade é aquela bolsa que está sendo fabricada na China e que se você comprar na China, direto da fábrica, ou na 23 de março às vezes, ou na loja da grife, vai dar no mesmo. A diferença vai ser só no preço, no valor que você está pagando, mas o produto é igual. E é tudo isso, é tudo uma ilusão, né? Tudo, na verdade, essa ideia de se colocar numa posição em que você se sente mais especial, mais importante. E a grife te traz essa sensação, não para mim, né? Mas para muita gente traz. Mas o Trump, o que os Estados Unidos devem para a China, os Estados Unidos não poderiam comprar uma briga dessa com o mundo inteiro, muito menos nem com a China, nem com o mundo inteiro. Mas o Trump, enfim, está se mostrando, como dizem alguns economistas agora, como um negacionista econômico. E só está dando tiro no pé. E a China está passando o carro. Esse tipo de vídeo, essa comunicação é muito eficiente. Isso está rodando, a gente está mostrando aqui no rolê, porque está viralizando, está o mundo inteiro agora compartilhando os vídeos da China debochando dos Estados Unidos. Isso é deboche. Tem outros vídeos no TikTok, roda aí pra gente ver, porque falando especificamente dessa questão da qualidade dos produtos chineses, que na verdade são os mesmos dos produtos americanos. É ou não é? This Birkin bag cost you $38,000 in a boutique. But what is the real cost?
in factory. Today I'm going to break it down in front of you step by step. First thing first, the leather. This Birkin bag is made of Togo leather, and one piece Togo leather is only enough to make one Birkin bag. So the cost for leather is 450 USD. And let's see the stitch, the thread. The thread is also the best one. The brand is Phil L. Chinois, the Rolls Royce in thread. And for each bag, the cost of thread is $25. And let's see the hardware. This hardware is gold-plated stainless steel. For each bag, the cost is 150 USD. And let's take a look of the inside. The interior lining is lamb skin imported from France, and that will be $100 cost. And to make this bag, it will take 6 days work of French artisans. That will be really expensive. It's 650 USD. And also considering the packaging, which sobre isso, né, gente? O que a gente está falando aqui é o seguinte: a gente paga uma grana alta por conta de marca, por conta de label. E se a gente for olhar, né, o coletinho Nike que a chinesa estava usando, ou os tênis, ou o bonezinho do Donald Trump, o que você vai ver ali? Made in China, made in China. E aí os chineses estão tirando onda mesmo, dizendo o seguinte: quer comprar mais barato? Vem pra cá, porque ó, é tão mais barato que acho que compensa até pagar o ticket, né, o voo pra China. Assim, dependendo da quantidade, cara, de verdade. Olha só, se uma bolsa é vendida a $100 e lá custa $5, tá vendo? Um exemplozinho fácil aqui pra gente entender como... Ai, a gente gasta muito dinheiro, mas muito dinheiro. E esse dinheiro não vai pra quem realmente produz, vai pra quem embala essa coisa toda. É isso, né, Guga? Pois é, e não para de crescer, né, a importância da China no comércio exterior. No ano passado, eu tô vendo aqui o número, eles alcançaram em venda, em comércio exterior, eles movimentaram 6 trilhões de dólares. Caraca. 6 trilhões de dólares, é gigantesco. É grana, né? É grana. Muito maior do que o PIB de todos os países, praticamente do planeta, só rodado em comércio exterior, só em transações internacionais, vendas e compras de produtos feitos com outros países, entre a China e outros países. Daí você vê a importância da China para o planeta inteiro, sem contar que é o país mais populoso do mundo. Francamente. Então, enfim, Trump, imagina Trump brigando com a China. Trump é o Bolsonaro, velho. O Bolsonaro nunca leu um livro na vida, o Trump é a mesma coisa. Peru do Bolsonaro... O Trump achou que eles fossem recuar, Guga. O Trump achou que eles fossem recuar, cara. E você, pô, não dá, o Bolsonaro é a mesma coisa que o Bolsonaro. É o Bolsonaro, imagina o Bolsonaro comprando briga com a China. Você fala, velho, mas é o Bolsonaro, ele é estúpido. Não pode deixar esse cara brigar com a China, ele é burro, ele não sabe o que fala, ele nunca leu um livro, ele não entende nada de política, de economia, de absolutamente nada, é o Bolsonaro. Imagina o desespero da gente. Se o Bolsonaro estivesse comprando briga comercial com a China, ia ser deboche e ia ser desesperador, porque é um idiota, a gente sabe que ele não tem capacidade cognitiva para brigar com um estagiário chinês, muito menos o presidente, muito menos os que representam a economia chinesa. Não dá, ele é estúpido. É a mesma coisa. É o Trump, é a mesma coisa. É o Bolsonaro dos Estados Unidos, é um imbecil, é um idiota que não lê nada, que não sabe de nada, que não tem conteúdo, brigando com um país que é extremamente estratégico, que está há 5 mil anos sobrevivendo. Não é à toa que existe há 5 mil anos a cultura chinesa. E aí estava o vice-presidente chinês sendo entrevistado num programa americano na semana passada e debochando, falando, meu amigo, a gente existe há 5 mil anos. A entrevistadora que era americana fazia, vocês vão ser retirados do comércio americano, vocês vão perder o mercado americano. A resposta dele foi, I don't care. Ele falou 2 vezes, I don't care. Aí ele explica, a gente viveu 5 mil anos sem existir os Estados Unidos. Não existiam, esse país é novo. E a gente viveu muito bem. E a gente pretende viver mais 5 mil anos muito bem. E
não se importa se vai perder o mercado americano. Tem o mundo inteiro aí que depende da China e eles estão tratando agora os Estados Unidos como um mercado que eles precisam largar. Não tem mais confiança enquanto tiver o Trump e que se dane, I don't care. Tá I tudo don't care. fazendo hoje. Don't care. Adorei isso, adorei isso. Agora o fato é o seguinte, a Casa Branca não se pronunciou, mas nas redes sociais os chineses estão nadando de braçada, dando um baile. E é isso, né? É importante a gente entender que o que está nas redes é a vida real, tá, Donald Trump? Então, assim, fique esperto. Os chineses não estão para brincadeira, não. Roda a vinhetinha que chegou a hora da macetada de notícias. Bora! Gente, olha essa, a deputada federal, a Erika Hilton, uma das primeiras parlamentares trans do Brasil, ela denunciou o governo dos Estados Unidos após ter seu visto de entrada no país emitido com informação de que ela, uma mulher trans, seria do gênero masculino. A parlamentar havia sido convidada para participar do Brasil Conference, portanto, uma comissão oficial, né, da Câmara dos Deputados. E aí, segundo a equipe da Érica, a embaixada americana orientou que o pedido de visto fosse feito como turista. Meu Deus do céu, né? Mesmo sendo uma missão oficial. E aí, quando finalmente o visto foi concedido à parlamentar, no documento tinha informação sobre o seu sexo, que era masculino. E aí, Erika Hilton, claro que já se manifestou. Ela disse o seguinte, olha... É uma violência, uma expressão cruel e escancarada da transfobia de Estado praticado pelo governo americano. Quando isso acontece dentro dos Estados Unidos, é grave. Só que quando afeta um parlamentar de outro país, é uma violação diplomática que exige resposta. E aí, em protesto, Érica decidiu não comparecer ao evento nos Estados Unidos. E aí eu lembro, né, que o caso ocorre nesse contexto, né, do governo Donald Trump, que está restringindo completamente os direitos das pessoas trans, proibindo o termo gay, LGBTQIAPN+, também não pode falar, tudo isso nas plataformas do governo. E ele está, inclusive, dificultando aí as transições de gênero, ou seja, o Trump está, olha, com uma política absurda, né, em relação aos minorizados, em relação às pautas aqui, vou abrir aspas aqui, né? Que interessam os negros, os LGBTs, as minorias, os PCDs, todo mundo, cara. Se você não for um branquinho, ou se você não tiver aquela cutis laranja e um topete, tipo, cara gente branca, meu, você tá fora. É sobre isso, né? O benefício de uma minoria e, cara, e a maioria que se dane, que se lasque, que se vire. É isso. Que nojo. É um bando de fascista. Aí, quem ficava ainda sendo estúpido o bastante para imaginar que o Trump era alguém que lutava pela liberdade de expressão, pela liberdade... Isso é um imbecil, né? É a mesma coisa, achar Bolsonaro, Milley, Trump, isso é um bando de fascista que quando tem o poder na mão, usa o poder para perseguir, para calar, para silenciar. É isso que eles fazem, eles vão para cima dos adversários, tentam criminalizar para posar de herói, falam que estão lutando contra o antissemitismo, por exemplo, como diz o Trump agora, inventa uma cascata como se fosse o herói, para na verdade calar, perseguir e para cima. Inclusive o Trump está tirando dinheiro de universidades. Ontem foi Harvard, que perdeu 2 bilhões de dólares, além de contratos de 60 milhões de dólares, e 2 bilhões que foram congelados, que seriam repassados pelo governo para Harvard e que estão congelados, não serão repassados por hora. E aí ele faz isso por quê? Porque ele quer que as universidades se adequem ao que a visão dele de mundo. Então ele diz que, olha, não pode ter, por exemplo, referências a frases, a siglas que se refeririam a quem é transexual, a quem é gay, a comunidade LGBTQIA+, ele vai para cima dessa gente que ele vê como adversário. Ele criminaliza, ele coloca ali como se ele estivesse querendo proteger o dinheiro público, mas na verdade ele está censurando, ele está chantageando.
ele está colocando a faca no pescoço para se adequarem ao que ele quer. Harvard comprou a briga. Ao Não contrário se de dobrou, outras né? universidades, não se dobrou. Então falou, Harvard tem mais de 50 bilhões de dólares em caixa. Então eles têm muito dinheiro. E todas as universidades, essas que ele tem desafiado, têm muito dinheiro. Todas podem fazer como Harvard. Meu Deus, E não tô se passada. curvar. Mas a maioria se curvou. Estão todas arregando. Harvard foi pro pau, falou que um presidente não pode se meter no que uma instituição privada lenciona, e tá realmente comprando essa briga. E todos têm que comprar. A gente tem um fascista no poder, Exatamente. usando o poder que tem para perseguir e censurar. Tem que existir uma resistência, Guga. Não dá para engolir tudo que o Trump quer, tudo que ele manda da cabeça dele, enfim. É na canetada, tá ali no Salão Oval, faz o que quer. Assim, não pode. A gente tem que ter movimentos de resistência em todos os aspectos, tanto no Poder Judiciário, né, quanto nas universidades, enfim. Porque ele está atacando, ele está fazendo o que ele quer, tocando terror, né? E assim, sem o mínimo critério, Guga, atropelando os direitos sociais, atropelando as pessoas, assim. É um completo E economicamente, idiota. vamos falar também que não tá fácil, né? Porque os produtos estão mais caros também com os tarifaços. Então, assim, é um strike, cara, para todos os lados, um strike do governo Trump e que respinga aqui no Brasil também, é claro, como a gente viu aí sobre essa situação com a deputada Erika Hilton, que não tem nada a ver com as políticas implementadas nos Estados Unidos. Mas, assim, não tem como, né? Falar em economia, bate aqui, né? Agora também é sobre essa questão de restrição aos direitos da comunidade LGBT. Cara, é um horror, do começo ao fim. Olha Socorro. aqui, Hobbs. Olha aqui, Hobbs, a lista do que o governo exige para repassar o dinheiro para Harvard. Na lista tem, por exemplo, que se encerre programas de diversidade, igualdade e inclusão. Olha o nível desse idiota. O cara ataca isso. Ele não quer que você inclua, ele não quer que você dê espaço para aquele que é perseguido por uma cultura ou por um Estado que é muitas vezes reacionário. Não, ele não quer. Tem que encerrar. E também tem que entregar informações sobre quais alunos são aceitos pela universidade. Eles querem se meter em quais alunos a universidade aceita ou não. Quais professores são contratados. Eles querem se meter em quem a Harvard, que é uma instituição privada, contrata. Cara, isso é muito fascista. Para quem ficava sendo estúpido de achar que não, é exagero, não. Tá aí, Bolsonaro tentou um golpe de Estado, a gente falava antes dele ser eleito. Todo mundo ria. Claro que não tem mais condições de ter uma ditadura no Brasil. Quase tivemos. Trump está lá, usando o poder que tem, para também colocar em xeque a democracia americana. É tudo fascista, e fascista não se dá bem com democracia. Nem pensar. Deixa eu trazer uma segunda notícia, Guga, porque bate lá no Rio de Janeiro, bate no Flamengo, e a gente sabe quando bate no Flamengo não é só no Rio, né? No Brasil todo, porque tem flamenguista em todo canto. Essa é treta, cara. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique por suspeita de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, incluindo aí familiares, em jogo contra o Santos. Isso aconteceu durante o Brasileirão de 2023. E além de Bruno, foram indiciados o irmão do jogador, o Vander Pinto Júnior, a esposa dele, a Ludmila Lima, e a prima também, entrou no pacote, a Poliana Cardoso. Todos envolvidos com apostas. Bruno e o irmão respondem por fraude em competição esportiva e também estelionato. Crimes combinados que podem levar até 11 anos de cadeia. A investigação foi iniciada após casas de apostas apontarem uma movimentação um pouco estranha, tá? E aí numa delas, olha só, gente, 98% das apostas em cartões na partida foram direcionadas a quem? A Bruno Henrique. E ele recebeu o cartão nos acréscimos e foi expulso logo depois. É assim, né? Você fazer um cartão amarelo nos acréscimos e ser expulso, combinado com uma aposta de 98% de cartões em Bruno Henrique, é no mínimo suspeito, né, Guga?
A família toda. suspeito. Pouquinho só um pouquinho. Cara, tá mais escancarado impossível. Impossível, velho. A família é a mulher, é irmão, o Pinto. Até o Pinto, foi o Bruno, o Pinto, que é o irmão O Pinto dele, foi entrou na disse. roda. O Pinto entrou na roda. Eita! Complicado, hein, Pinto? Oh, meu Deus. Esse Pinto. Agora o Pinto murchou. Falou sobre ele, ó. Perdeu dinheiro, murchou. Mas, enfim, é complicado, porque não tem muito como você explicar isso. A família toda, velho, porra, botou a família toda pra apostar. Botou todo mundo. Não é um pouco estúpido? O cara nunca é expulso. Aí quando ele é expulso, todo mundo apostou que ele ia ser expulso. Não, e nos acréscimos, No final- assim, tipo, não vou comprometer o jogo todo, então, assim, eu vou sair no finalzinho, que aí a galera fica menos brava comigo. Tipo, Cara, sabe, não é nem porque fica menos bravo, é porque ganha mais, eu acho. Porque eu acho que quanto mais no final do jogo é mais improvável ser expulso, maior vai ser o retorno da aposta. E aí o cara faz uma aposta que é impossível, o cara não vai, ele nunca é expulso. Primeira vez na vida do cara que ele é expulso no final de um jogo. E aí a família apostou. Caramba. Porra, Bruno. Não ajuda, dá, velho. Bruno. Não tem como, Bruno. Não foi o universo que falou, olha, apostem que Bruno será. Não dá, Bruno, você se entregou. E é complicado, porque são vários jogadores que a gente vê se meter em rolo desses e jogadores Paquetá, de né? altíssimo Tá nível. enrolado Os até caras o ganham muita grana, pescoço, cara. Lucas Paquetá tá enrolado Paquetá, até o velho. pescoço. O cara ganha em euro. Em euro não, em libra. Penetração. Libra, pô. Em libra. Não dá pra Filha da mãe entender. ganha em libra. Ainda Ele tá ganha na reclamando? Inglaterra. E ainda tá Vocês envolvido são com loucos. aposta? Tadinho, tá Vocês são pobre. loucos. Ô, Guga, deixa eu trazer uma convidada que ela conseguiu se conectar com a gente. Eu quero voltar um pouco ao assunto do visto da Erika Hilton, emitido pelos Estados Unidos, né, com gênero masculino, essa aberração que aconteceu ali. E eu quero trazer a Carolina Iara para conversar com a gente. Ela é uma mulher trans e ela faz parte da bancada feminista do PSOL aqui de São Paulo. Deixa eu ver se a Carol já me ouve. Oi, Carol, bom dia para você, seja bem-vinda e obrigada por nos atender ali de última hora, corridinho. Bem-vindo. Bom dia a todas as pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem, muito bem. Carol, queria te ouvir sobre esse absurdo que aconteceu na emissão do visto da Erika Hilton. Assim, as políticas de lá estão batendo aqui e a gente não tem nada a ver com o que o Donald Trump está fazendo lá. A diplomacia tá aí para isso, né? Respeitem o meu, que eu respeito o seu. Uau, que absurdo! Olha, eu tô aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E a gente estava em reunião agora. Eu falei, gente, se está acontecendo esse desrespeito com o Estado brasileiro, o que dirá que eles vão fazer, né? Com as pessoas trans vulneráveis, ou imigrantes ou do próprio Estados Unidos, né? Então, é de um absurdo sem tamanho, né? Só que eu acho que a gente tem que pensar, né? E eu, enquanto parlamentar trans, quero trazer essa reflexão de que a extrema-direita mundial está perseguindo as mulheres trans e travestis, né? Assim como os imigrantes, assim como a população negra, e isso virou uma política de Estado deles, né? Então, essa semana, nós tivemos a Suprema Corte da Inglaterra, do Reino Unido, dizendo que mulher trans não é mulher, tá certo? Então, já é um tentativo da extrema-direita e enfim, né, dessa teoria antitrans que está alastrando pelo mundo. E o Donald Trump faz isso desde que se empossou, né? Na posse dele, ele diz que só teriam 2 gêneros, né? Que o gênero de acordo com o sexo biológico, o que é um absurdo, inclusive, porque reduz as mulheres cis a sua anatomia, né? O que é um absurdo, que as mulheres negras lutaram historicamente contra isso. E a gente tem uma situação que uma deputada, né, uma pessoa que foi eleita pelo povo brasileiro, que teve ali mais de 200 mil votos em 2022, e teve também o Estado brasileiro expedindo
documentos oficiais no sexo feminino que teve os seus documentos alterados, adulterados pelos Estados Unidos, para ser apontada enquanto alguém do sexo masculino. Isso é muito grave, isso é um ataque à soberania nacional. Isso não é um ataque a Erika Hilton e às parlamentares trans. Isso é um ataque ao Brasil. Isso tem que ser encarado como um ataque ao Brasil. Porque eles não estão atacando só, né? E claro que tem, né, essa questão do ódio à mulher trans, às pessoas LGBTQIA+, no geral. Mas é também uma subalternização dos outros países, da América Latina, do Brasil. Os Estados Unidos dizer assim, vocês são o nosso quintal, como o secretário de Estado americano disse nos últimos dias sobre a América Latina, né? Então, nós temos que reagir a isso, né? A diplomacia brasileira, né? A gente não está falando para fazer nada assodado, mas a diplomacia brasileira tem que estudar como que você faz com que um país respeite uma autoridade eleita do nosso país. Total, porque Carol. não é possível. Total, faz todo porque sentido. Se a nossa deputada está sendo desrespeitada nos Estados Unidos, o que será que vai acontecer com os nossos cidadãos legalmente estabelecidos nos Estados Unidos, ou os que estão ilegais também, porque também precisam ter direitos fundamentais respeitados? O que vai acontecer com essas pessoas? Né? Então a gente precisa de uma resposta, a gente precisa que os Estados Unidos seja cobrado sobre isso, né? É isso. E eu acho que isso é um alerta para todos nós, para todas nós, de que é muito sério o que está acontecendo com a expansão da extrema-direita. Nessa semana, nós tivemos a Hungria proibindo qualquer manifestação de pessoas LGBTQIA+, no país. Nós tivemos aqui o Conselho Federal de Medicina, que é um antro de bolsonarista, entendeu? Que fez cloroquina, né, e negacionismo na pandemia, matando mais de 700 mil pessoas, ajudando o Bolsonaro a fazer esse morticínio. E o CFM aqui no Brasil foi lá proibir pessoas trans com menos de 21 anos de fazer cirurgia. Pois é. Então, assim, desculpa, em Carol, franco ataque, defender. E essa defesa não pode ser só do nosso grupo isoladamente. Isso só é das muito mulheres importante. trans. Isso é muito importante. Só da Erika. Só das mulheres. Não. Nós, enquanto campo progressista, abraçar não como pautas secundárias ou identitárias, mas como uma questão de soberania nacional. Total. Então, tocou num ponto extremamente importante, né, Guga? Soberania nacional. Isso passa por todos os nossos direitos adquiridos aqui no país, que necessitam obrigatoriamente ser respeitados. Vai lá, Guga. Obrigado, viu, pela presença. A ascensão da extrema-direita com a eleição do Trump, a gente está vendo a perseguição que ele está fazendo contra a comunidade LGBTQIA+. Mas a ascensão da extrema-direita, como que você sente isso na pele? Com a vitória do Trump, de janeiro para cá, você percebe que tem ainda talvez mais gente se convencendo ou se sentindo à vontade para expor o preconceito deles, para perseguir, para atacar? Você sente que os ataques estão se intensificando depois da eleição do Trump? Eu acho que tem um processo que já era anterior, mas que se intensifica com a eleição de Donald Trump, né? Eu acho que principalmente a validação que ele recebe, né, e que essas políticas recebem dos grandes empresários, dos bilionários, das big techs, né, isso faz com que a internet, isso faz com que todas as redes sociais, a Deep Web, toda essa falta de regulamentação, digamos assim, das comunicações no mundo, tenha se movido como placas tectônicas. E aí, as populações negra, a população trans, LGBTQIA+, e as mulheres, é importante dizer isso, as mulheres, na sua pluralidade,
estão sendo atacadas frontalmente em seus direitos, estão sendo atacadas também em redes criminosas, tá certo? A gente acompanha aqui, várias denúncias chegam ao mandato, a Procuradoria da Mulher aqui na Lesp, de grupos organizados que atacam essas populações, né? Mulheres, LGBTIA+, e pessoas negras. Isso tem aumentado, né? Desde cédulas nazistas que estão aumentando, até grupos de ódio em Telegram, em Deep Web, até o preconceito disseminado mesmo, né? Das pessoas se sentirem à vontade de falar barbaridades na rua, né? De agredir, etc. Então, sim, houve um aumento nos últimos meses. Agora, nós também temos que reconhecer que houve um aumento também na resistência, né? Nós também temos uma resposta que está se encaminhando, né, dos setores progressistas, principalmente aqui no Brasil, eu acredito, né? A gente teve, por exemplo, nesse último final de semana, o encontro Mulheres em Luta, né? O MEL teve uma série de mulheres unidas aqui em São Paulo, com Manuela Dávila, e a pauta do feminismo também foi essa pauta contra a perseguição de pessoas LGBTQIA+, de pessoas trans, né? O que é diferente de outras regiões do mundo, nem sempre, né, é automático essa união entre movimentos sociais. Então, eu acho que tem aí um processo, uma dinâmica social rolando, uma dinâmica geopolítica rolando, né, com esses blocos de imperialismo, né, se disputando, de hegemonia se disputando, né, China e Estados Unidos, e a gente está no meio disso. A gente é central, na verdade, nisso, né, porque a agenda supremacista, branca, né, e conservadora, ela também faz parte desse pacote econômico, né, dessa defesa, é tudo uma coisa só. Sim, acho que é importante a gente um pacotaço, reconhecer. Né? É importante a gente não separar tanto essas coisas umas das outras, porque elas estão unidas, né? A mesma agenda que quer tornar a América gigante, né? De novo, ou seja, né? Ser hegemônica e mandar no resto do mundo, é a mesma agenda que quer implantar o supremacismo branco, misógino e conservador, né? Porque é essa a agenda ideológica que eles querem para o mundo para conseguir dominar economicamente. Eu acho que é importante a gente pensar isso, para que quando a gente for fazer as lutas econômicas e tal, a gente ligar isso para a concretude, de que o visto da Erika Hilton não é só o visto dela, Sim. Não é só um problema das mulheres trans, né? É um problema nosso, de soberania e de economia também. Muito bem, Carol. Nosso chat adorando sua participação aqui. A Gaia dizendo oi, Carol. Emerson, olá, Carol. Belos brincos e turbante. Pessoal aqui, repare em tudo, viu, Carol? Que arrasa esses brincos. Salve, salve, rolezeiros. Uma representante da nação foi ofendida. Não podemos tolerar, disse o Ciro aqui. Carol, você foi perfeita. O Emerson completando. A Raíssa dizendo, tem muito turista deixando de vir para os Estados Unidos porque não querem correr o risco de deportação ou discriminação. A Raíssa deve estar lá nos Estados Unidos. Ciro dizendo que não te conhecia, mas já está amando. Muito sensata e inteligente nos comentários. Carol Yara, meu voto em São Paulo. Rafael dizendo aqui, todo mundo agradecendo muito você estar aqui no nosso programa, ter participado do rolê e trazer reflexões importantes, porque a gente não pode personificar isso tudo que acontece, né? A gente tem que, enquanto uma instituição, enquanto país, ter os nossos direitos e principalmente a nossa soberania garantida. Carol, foi muito importante essa reflexão que você trouxe. E até faço um paralelo no caso do Glauber Braga também, né? Esse processo de cassação. Não se trata apenas do Glauber, a gente está aqui defendendo a democracia. Assim, ninguém foi cassado na história por uma violência física ali. Não estou dizendo que eu sou a favor, é óbvio que eu não sou a favor. Mas eu acho que cada ação exige uma reação determinada, né? E não é isso que está acontecendo lá. Então, assim, vamos ficar de olho, porque, de fato, é uma avalanche que vem dos Estados Unidos, da extrema-direita no Brasil, enfim. A gente tem que agir e entender como instituição e de que maneira a gente se fortalece
para combater tudo isso que está aí, né, Carol? Deixa eu agradecer a sua presença aqui no Rolê. Obrigada por ter nos atendido e principalmente por ter compartilhado reflexões muito importantes com os nossos rolezeiros e com a nossa audiência. Um beijo para você e, de novo, você tá um arraso, tá linda. Pronto. Obrigado. Obrigada. Os brincos são brincos indígenas que eu ganhei do marido que foi lá no ATL, né? Então, um salve aí também para os povos indígenas, né, que estão sofrendo muita perseguição. A nossa amiga Célia Chacriabá, que foi agredida também pelo Congresso. Exatamente. Ou seja, é violência por todos os lados, né? Exato. Mas como você falou, precisamos agir enquanto comunidade para a gente ficar bem forte nesse combate aí. Você quer falar alguma coisa, querida? Só pedir para que as pessoas me acompanhem no Instagram, @CarolinaYara, e Bancada Feminista do PSOL, aí à disposição de vocês, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, viu? Carol. Obrigada mesmo por ter participado do Rolê com a gente aqui. Bom dia para você. E é isso, né? Vamos seguir nessa toada de Trump, mas eu vou agora pra Argentina, gente. Porque tem doido para todo lado, tá? O presidente Javier Milei resolveu vestir a capa de herói do Mercosul, gente, e falou num podcast que o Brasil deveria agradecer a Argentina por ter sido taxado em apenas 10% pelos Estados Unidos. Sabe por quê? Essa declaração dele diz o seguinte: devido à sua boa relação, a sua é a do Milei, tá? Com o Trump, ele salvou o bloco de um tarifaço ainda pior, tá? Oi. Ele teve a cara de pau de falar nisso num podcast, La Coça em Si, e completou: se não fosse a parceria com a Casa Branca, a Argentina poderia ter recebido uma tarifa de 35% nas penalidades. Guga, já agradeceu a benevolência de Javier Milei para com o Mercosul, que ele tanto ama, hein? Que isso, velho? Como é que o cara pode falar uma bobagem dessa? O Trump não tá nem aí pro Milei, tanto que ele taxou a Argentina. E as pessoas acreditavam que o Milei, talvez, por ser um puxa-saco do Trump, por ser aquele que o Trump hoje aposta como o nome da direita na América do Sul, mais que o Bolsonaro, que tá inelegível. O Trump tá dando mais bola pro Milei que o Bolsonaro. Todo mundo achou. Quem sabe a Argentina fosse escapar de alguma maneira, mas o mundo inteiro foi taxado, a Argentina foi taxado e o Brasil foi em 10% só, porque na soma das vendas, das importações e das exportações, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos pequeno, mas tem. Quem ganha mais esse comércio são os americanos. Ao contrário de outros países que realmente os Estados Unidos pagam muito mais do que recebem, no caso do Brasil não, eles recebem mais do que pagam, então não tem por que taxar o Brasil acima dos 10%, e é só por isso que a nossa taxa foi de 10%, porque o saldo é positivo deles, para eles, na balança comercial entre Brasil e Estados Unidos. Não é Milei, não tem Milei, isso é cascata de um cascateiro que engana o povo dele o tempo inteiro. Gosta de falar, né? Porque tá aí que uma coisa que esse povo gosta é de tirar vantagem em tudo, né? Falador passa mal. Assim, agora, se ele fosse brother mesmo, devia ter tarifa zero, 2%, 3%, né, Milei? Agora dizer que a Argentina teve uma tarifa de 10% e a América do Sul entrou no pacote de 10% graças a ele, meu Deus, e esse egotrip tá, lá na lua. Esse é Javier Milei. Também não me surpreende. Acho que ninguém aqui no chat fica surpreso, né? Com o que vem da extrema-direita. Vamos seguir com esse programa, mas antes roda a vinhetinha aí, porque vem aí o melhor que você não viu. Gente, está rolando um fórum permanente na ONU para pessoas de ascendência africana. E aí o ativista, o Antônio Exupério, que é negro e LGBT, né, e um ativista ferrenho aí dos direitos humanos, ele está há mais de 10 anos em Nova York. E ele fez uma fala que
emocionou bastante o plenário. Ele mora em Nova York há muito tempo e levou a sua vivência e trajetória à tribuna da ONU, em um evento que também contou com a presença da ministra Aniele Franco, representando o governo brasileiro. A gente tem um trecho dessa fala que o Antônio enviou para a gente. Roda aí para a gente ver. I call on Antonio E. Superior, Amnesty International USA. You have the floor. Mr. President, distinguished members of the forum, delegates, and I speak to you today as a Brazil country specialist at Amnesty International USA, and I'm also a proud Afro-Latino, LGBT, and a committed human rights defender. I stand before you as a voice from Brazil, a country where democracy trembles under the boots of the police violence, and where African ancestry can determine the day that you die. In 2022 alone, more than 6,400 people were killed by police. Over 80% of them were black, and the majority were under the age of 29. These are not isolated incidents, they are part of the state machinery that continues to criminalize black existence. A young black man in Brazil is 3 times more likely to be killed than his white counterpart, fighting indiscriminately over schools, homes, and playgrounds. In the state of Bahia, the main gateway of the enslaved Africans into the entire Americas, police killings have reached the record heights, making it one of the most lethal states for black youth in the world today. Muito bom, né, essa fala do Antônio lá na ONU, e ele segue, né, no seu discurso. Agora, qual é o link que eu quero trazer aqui, Guga? É sobre esse projeto de extermínio que existe. Mas quando a gente fala na extrema-direita, ele é muito claro, ele é escancarado, né? É só ver o que está acontecendo aqui em São Paulo, o Guga, assim, é um projeto de um genocídio, assim, que não tem mais nenhum pudor em dizer que ele existe mesmo e estão aí, vamos aniquilar, vamos resolver, vamos mandar prender ou vamos matar, né? O cara que jogou aquele menino da ponte, o policial, tipo assim, não tá preso mais. Assim, é esse tipo de coisa que a gente acompanha, que a gente lê no noticiário, que provam muito como esse projeto absurdo de exterminar pessoas, e principalmente as pessoas que não têm voz, pessoas que não estão nos espaços de poder, e aí inclui o pacote de pessoas negras, LGBT, como a gente está contando aqui sobre o caso da Érica, enfim, indígenas, como trouxe muito bem a Carol Yara, enfim, é uma loucura tudo isso, né? E a gente está vivenciando. Então é muito importante que esse fórum exista e que a gente consiga se manifestar de certa forma, porque a gente sabe que é um projeto transnacional, né? E estar na ONU, podendo levar esses dados e falando principalmente do Brasil, é uma vitrine muito, mas muito importante para a gente. Claro. Todos os dados demonstram que existe, sim, um grande preconceito que afeta tanto na relação com a polícia, que a polícia trata de maneira diferente, como na relação com os empregadores, é mais difícil conseguir emprego. Se você for mulher negra, aí é mais difícil. Ser mulher já recebe em média 20, 25% a menos do que o homem para a mesma função. Pelo menos 20% a menos recebe para a mesma função. Negra, mulher, essa ainda sofre com mais dificuldade para conseguir emprego, para, enfim, ser tratada como uma cidadã, com todos os seus direitos. Não é. A gente vê que não é assim que o Estado faz. Então, a taxa de desemprego entre mulheres negras é o dobro, 2 ou 3 vezes maior, dependendo do emprego, do que a de homens, que não são, que são brancos ou que não seriam negros. Então, a gente precisa, obviamente, o tempo inteiro mostrar esses dados, debater esses dados, colocar na cara de todo mundo isso, para que a gente avance nessa discussão e para que a gente se torne um mundo mais civilizado. Porque enquanto houver esse tipo
de tratamento diferente por conta da cor da pele, a gente ainda não pode se considerar civilizado. Terrível, gente. Ó, falando em civilidade, né? Hoje no N1, o Edu trouxe uma denúncia super grave, né? Que estão despejando pessoas em situação de rua e usuários de drogas dentro do território de forma desumana. Esse território é Paraisópolis. E essa situação está afetando de forma direta o cotidiano ali de milhares de pessoas que já enfrentam a falta de oportunidade e também a omissão do poder público. É urgente. E Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade que a gente tem aqui em São Paulo, ela precisa de você. E aí o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma vaquinha para ajudar a construir a primeira escola de tecnologia e comunicação de Paraisópolis. E você, que faz parte da nossa comunidade, e se não fizer parte da nossa comunidade e quiser fazer, você já sabe, icl.com.br. Mas, ó, a gente pode ajudar nessa história, tá? É só acessar icl.com.br/ajuda e contribuir com o valor que você puder. Qualquer ajuda vale e vamos juntos construir a primeira escola de tecnologia e comunicação de Paraisópolis. É isso, gente, icl.com.br/ajuda. E vamos nessa, cara, vamos mostrar nossa força, a força da nossa comunidade, porque o que a gente pode fazer, né? Além de acionar o poder público para entender o que está acontecendo, é propor melhorias, é ajudar aquele ambiente, aquele território, para que ele possa acolher mais. Agora, essa denúncia do Edu de estarem levando as pessoas para lá, porque se você andar aqui no centro de São Paulo, Guga, deram uma limpada, assim, né? Assim, principalmente se você andar, assim, tem um viaduto aqui na Avenida Paulista que ficava cheio de pessoas em situação de rua. Hoje em dia não existe mais ninguém ali. Então as pessoas estão indo para onde? Fica a pergunta. Onde estão essas pessoas, né? Elas começam a pipocar nas periferias. Incrivelmente, né? Você vê, some de um lugar, aparece em outro, né? Aí tem, né, Guga? Ó, claro. Bota para escanteio. Esconde. É isso, sempre teve isso, né? Varre para debaixo do tapete, entre aspas. É assim que eles tentam fazer. Inclusive tem aquelas obras, né, arquitetônicas que são criadas exatamente para dificultar o trânsito ou dificultar com que pessoas possam usar aquele local como um ponto para descansar, para ficar ali. Eles criam toda uma arquitetura, uma engenharia que expulsa as pessoas que estão em situação de rua daquele local, exatamente para que se torne uma bolha dos privilegiados. Exatamente. E aí o Estado ajuda nisso, o Estado ajuda a perseguir. É bizarro. E persegue quem ajuda, né? Vide aí, Padre Júlio Lancelotti. É isso. Exato. Gente... Se você puder, então corre lá, icl.com.br/ajuda e vamos construir essa escola de comunicação e tecnologia em Paraisópolis. Conto com você, hein? Guga, fechou, hein? 12:30. Obrigada. 12:30. Só quero dizer que estou muito feliz com o meu berrante de volta. Pablo, Andréa do Vale. Só você tá feliz. Pablo, qual é a música? Andréa do Vale. Não, um beijo pra você. Maria Helena Schwautzer, todas aqui que eu sei que me ajudaram a recuperar o berrante, a Raíza Pop, o Paulo Geologia, a Samara. Eu sei que geral aqui ajudou. Muito obrigado. Se inscrevam sempre nos programas do ICL, que são maravilhosos. E no fim das contas temos o berrante. A música que eu toquei era uma marchinha de carnaval que tinha na época do Collor, que a galera cantava: o Collor vai ganhar uma passagem para sair desse lugar. Não é de carro, nem de trem, nem de avião. É pra cadeia de Camburão. Eita, Collor, ladrão. Para encerrar, vamos de Guga, vai. Beijo, comunidade. Até mais. Vai. Vou fazer dancinha do Trump aqui. Fala, turma. É o seguinte. Quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar
a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para você! Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.